pressão sobre os negócios com soja nos Estados Unidos passa pela colheita aqui no Brasil. A soja brasileira é, claro, mais competitiva que a norte-americana. Também tem esse cenário nos Estados Unidos, que eles já estão pensando na safra 23-24, se soja vai ocupar ou não um espaço maior, né, na área, na comparação com a área de milho. E tem aquele fator das chuvas, que foram mais intensas do que se esperava na Argentina neste último final de semana. Para falar desses assuntos e como que o mercado sente esta situação, eu converso agora pela internet com Matheus Pereira, titular da Pátria Agronegócios, que participa ao vivo conosco. Matheus, obrigado pela participação mais uma vez. Nós temos elementos, né, que deram uma pressão nos negócios com soja em Chicago. O que estes cenários, até a recuperação de hoje, ela significa para o mercado internacional da soja? Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Fabiano, prazerão estar aqui contigo sempre. E mais uma vez o mercado da soja, né, passa por turbulências depois de um início de 2023 muito promissor, né, deu muitas oportunidades ao mercado, especialmente aos produtores rurais no Brasil, que ainda estavam, né, com pouca soja vendida para colheita agora 23. Porém, o cenário nos últimos 5 a 10 dias tem mudado. Ele mudou diante de uma realidade distinta aqui para a América do Sul, mercado que vinha olhando com muita intensidade, né, toda a realidade sul-americana da safra soja e milho, que agora percebe certas mudanças, né? O mercado, os bastidores do mercado internacional construíam uma expectativa, Fabiano, de uma catástrofe produtiva histórica dentro da Argentina e que de fato ainda é. Porém, a gente acabou de chegar de tour de safra, a gente esteve rodando nos últimos 15 dias as principais regiões produtoras da Argentina, do sul do Brasil, e percebemos um cenário um pouco diferente, Fabiano. A gente vê que, ainda assim, produtores argentinos sofrerão, estão sofrendo e já sofrem, né, com perdas irrecuperáveis de soja em grande parte da Argentina, porém, no epicentro dos problemas, que estaria ali principalmente na província de Córdoba e algumas partes do oeste de Santa Fé, a gente percebeu culturas ainda muito jovens, né, especialmente na soja, culturas que possuem ainda potencial de recuperação, totalmente diferente quando se trata de milho. Milho já foi, não tem mais recuperação, a janela de semeadura já se passou, porém a soja ainda percebe-se, né, uma certa recuperação, o que aliado, Fabiano, com esses novos, não novos, né, a volta dos feriados de Ano Novo Lunar Chinês, a gente tem um mercado mais frio, que depreciou muito a soja ontem, hoje tentando uma recuperação, porém com muita dificuldade. Então sim, o mercado da soja ele vem sofrendo um cenário de pressão, infelizmente, por agora, Fabiano. Matheus, essa percepção que o mercado teve de uma catástrofe na Argentina, como você disse, eu lembro que o Cristiano Palavro participou conosco, até mandou vídeos mostrando como é que está o cenário lá, e a gente agradece sempre muito a participação da Pátria. Mas olha só, mostrando o que acontece na Argentina, nós tivemos alguns levantamentos de lá, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que trouxe uma redução na estimativa para 41 milhões de toneladas. Já a Bolsa de Comércio de Rosário reduziu bastante, reduziu para 37 milhões de toneladas, o que acabou dando argumentação para se pensar numa quebra até mais relevante na Argentina. A Argentina não quebrando. E aqui no Brasil nós temos alguns problemas no Rio Grande do Sul, mas o fato é que estamos com bom desempenho, desenvolvimento em estados importantes de produção, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, está tudo dando certo, Paraná também. Este cenário de confirmar uma grande safra na América do Sul, já com nem tanta redução assim na Argentina, como que isso vai afetar a estratégia de negócios dos produtores aqui do Brasil? Muito bem, Fabiano. Vale pontuar que ainda estimamos uma quebra de soja na Argentina de 12 milhões de toneladas, o que é responsável por 25% da safra total da oleaginosa em território de nossos irmãos, né, nossos vizinhos argentinos. Porém, né, era esperado uma calamidade histórica comparado lá com 2009, quando os argentinos tiveram 35%, 37% de quebra, quando comparado com atuais 25%. A diferença é grande? Sim, ela é relevante e é uma diferença que volta, né, para arrefecer os ânimos no mercado, especialmente porque, quando a gente olha para o Brasil, produz 3 vezes mais soja do que os argentinos, a gente tem uma safra regular a nível nacional,
Problemas pontuais foram observados principalmente em território de nossos compatriotas gaúchos, né, onde rodamos também no nosso tour de safra e de fato observamos lavouras destroçadas por lá, algumas regiões até regulares, sobrevivendo, assim dizendo, porém grande parte do estado gaúcho vem sofrendo pela terceira safra consecutiva de quebras, porém a gente está sendo contraposto, né, por safras regulares no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, né, todo o Mato Piba, que vem construindo uma safra regular, colocando a capacidade aqui no Brasil da gente ter ali pelo menos, né, aquelas 148, 150 milhões de toneladas. O que se soma à produção total argentina, a gente está falando, Fabiano, facilmente de 10 a 12 milhões de toneladas a mais neste ano, somando Brasil e Argentina, quando comparado com os dois países no ano passado. Então, mesmo com a calamidade observada dentro da Argentina, que não é toda a catástrofe esperada por grande parte do mercado, ainda são quebras vertiginosas, ainda argentinos, o qual conversamos durante o Tour de Safra, sofrerão drasticamente uma queda de receita, porém, ao mercado que olha a América do Sul, somando Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a redução produtiva de oferta da soja desse ano não existe. Na verdade, a gente vai ter mais soja sendo entregue ao mercado esse ano do que o ano passado, aqui pela América do Sul, consequência de uma safra cheia no maior produtor de soja do planeta, aqui no Brasil, o que gera uma certa preocupação aos produtores brasileiros, né, que ainda tem soja a ser vendida e que já tem enfrentado um mercado muito mais frio, Fabiano. Tá certo, Matheus. E Matheus, tendo em vista esses cenários e a Pátria Agronegócios, ela faz o acompanhamento da colheita brasileira, como é que nós estamos andando nesta colheita de acordo com os dados que vocês têm levantado nos estados brasileiros? Muito bem. Até a última sexta-feira, no último levantamento da Pátria, tínhamos 2,3% da área nacional colhida, né? Atrasos em todos os estados registrados até o momento, nenhum dos estados que iniciam essa colheita de soja agora durante o mês de janeiro mostrou-se, né, um avanço mais acentuado do que o ano passado, então todos os estados estão sofrendo um certo atraso inicial, porém, né, grande parte desses atrasos eram consequências do excesso de chuvas aí nos últimos 10 a 15 dias, excessos que mudam. O cenário meteorológico traz um padrão mais regular, tempo aberto, temperaturas medianas, o que vai dar novamente um gás, né, à reaceleração da colheita brasileira. Então, início atrasado, porém sem preocupações ainda, estamos falando aí só de 2,3% da área nacional colhida, precisamos realmente expandir e se caso a gente entrasse em fevereiro com esses atrasos, aí sim se tornaria uma preocupação. Por enquanto ainda não, o cenário de agora em diante é reaceleração, aquecimento. Vale lembrar que a safra 23 é a safra com maior capacidade mecânica de trabalho operacional de campo da história do nosso Brasil, né? O produtor está muito bem mecanizado, operacional realmente muito enxuto, então a gente vai ver uma aceleração com facilidade do processo de colheita, caso, claro, São Pedro aqui, né, e toda a meteorologia colaborem de agora em diante. Então, estamos reaquecendo o processo de colheita de agora em diante, Fabiano. Matheus, para encerrarmos, agora há pouco eu até conversava com a Laura Rezende da Agrifato, analista da Agrifato, e a gente falava a respeito da China durante esse feriado de Ano Novo Lunar, fica longe dos negócios, obviamente não tem negociação com os chineses. Enquanto o sojicultor brasileiro está cuidando da colheita, está trabalhando mais profundamente até para conseguir compensar esse começo atrasado das atividades de campo, quando que a China ela deve voltar a fazer negócios em relação à soja pós-feriado? Muito bem. Primeiro, levantando o ponto que esse feriado é a primeira vez que acontece em 3 anos. Foram 2020, 21 e 22 que a gente não teve feriado na China por decreto, né, do governo que tinha aquela política do zero Covid e que evitava, né, ou inibia qualquer tipo de aglomeração festiva. Essa é a primeira vez em 3 anos que retoma os feriados e os chineses, né, suspendem realmente as atividades, reduzem a capacidade de trabalho e evitam, né, a entrada de novas compras. Lembrando que Bolsa de Dalian, principal bolsa de negociações de futuros de soja e derivados na China, ela está suspensa até esse próximo domingo, porém a retomada do mercado na primeira semana de fevereiro ainda é muito lenta. Então a gente espera que os chineses só voltem com mais apetite a partir do dia 6 de fevereiro, que seria o quê? Daqui 2 semanas,
passando a primeira semana de reabertura, a segunda, uma semana ainda de ressaca, o que era normal de ser observado antes de 2020, né, antes do Covid chegar. Esse feriado é o feriado mais tradicional dentro da China, que geralmente durava de 10 a 15 dias totais de festividades. Então, lá para o dia 5, que daria um domingo, na sexta-feira ou na segunda-feira, dia 6, a gente já teria uma retomada mais agressiva dos compradores asiáticos aqui pela nossa soja no Ocidente.